Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Lac na parada e vamos para mais uma grande aula. Hoje é uma aula muito importante, uma aula de inclusão social, uma aula que diz respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Consagrado esse Estatuto desde 2015 pela Lei 13.146 de 2015, né? Então essa aula aqui, essa lei, aliás, né? A Lei 13.146, nós iremos dividir essa aula em 4 partes, tá? Então a primeira aula vai ser exatamente essa, parte de introdução, disposições gerais, que nós iremos abordar artigo por artigo, do artigo 1º até o artigo 9º, tá? A segunda aula, nós iremos trabalhar os direitos da pessoa com deficiência, que é do artigo 10 até o artigo 52, salvo engano. A parte 3, nós iremos abordar o assunto artigo 53 até o artigo 53 ao 75. E a última parte, salvo engano, posso estar enganado aí nos artigos aí, mas a aula 4, parte 4 do Estatuto, nós iremos abordar do artigo 76 até o artigo 95, item a item, dispositivo por dispositivo. Assim que você fica competitivo para a prova. Então vamos lá, né? Primeiro, a apresentação da lei, né? Está aqui a lei, tá? A lei número 13.146, de 6 de junho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamada de quê? Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, falou de pessoa em deficiência, você automaticamente deve lembrar da Lei 13.146 de 2015, tá? Leia aí, né? 13.146 de 2015. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Esta lei, como é um estatuto, ele é bastante completo, bastante organizado. Então nós temos aí 2 partes, né? Primeiro, a parte geral, né, o que é chamado de livro 1, e depois o livro 2, que é a parte especial, né? Professor, o que trata a parte geral? A parte geral trata especificamente do direito material, tá? Ou seja, quais são os direitos, né, inerentes, quais são os principais pontos de regulamentação para garantir direitos à pessoa portadora com deficiência. Já o livro 2, que é a parte especial, eu falo que é uma parte mais o quê? De acesso à justiça, né? Aqui nós iremos falar o quê? A tramitação na justiça, a questão da promotoria, vamos falar dos crimes e das infrações administrativas. Então essa aqui é a parte especial. A parte especial. Normalmente, tá? Eu digo para vocês que 95% das provas de concursos eles cobram apenas a parte geral, né? Por quê? Porque o examinador quer saber o quê? Quais são os direitos, se você sabe os principais dispositivos que as pessoas portadoras com deficiência têm direito. Então isso está na parte geral, mas como aqui na LAC, como eu sou o professor LAC, e eu sou bastante perfeccionista nas minhas coisas, então eu gosto sempre de dar uma aprofundada, né? Por exemplo, olha só, preste atenção, tá? Ah, professor, eu vou fazer concurso para Banco do Brasil. Cara, papo sério. Ó, estuda tudo se você puder, se tiver tempo. Agora, se for para você priorizar, estude a parte 1, a parte 2 e a parte 3, tá? Pronto, a parte 4 é a parte especial, eu separei, tá? Agora, vamos lá. Concurso público é um conhecimento cumulativo. Professor, como assim conhecimento cumulativo? Significa dizer o seguinte, que você não estuda somente para um concurso, o outro, vários cargos, e assim é a vida do concurseiro, até quando Deus aí lhe abençoar e você for aprovado no concurso que você deseja. Assim que funciona. Conhecimento acumulativo, então você estudou para banco, ok, tá lá. Ah, cargo de níveis técnicos, nível médio. Cara, nível médio normalmente você deve estudar a parte 1, a parte 2 e a parte 3, tá? A parte 3, se eu não me engano, termina lá no artigo 74, tá? Que é exatamente nesse título aqui da acessibilidade, né? O título 3. Agora, se você vai fazer o concurso para analista, preste atenção, para tribunais de justiça, para promotoria, ok? Para controle externo, cara, aí sim, né? Ou seja, são concursos, né? Vou fazer concurso para juiz, para promotor, para defensor público, para procurador, ou seja, mais focado na área da justiça,
para atuação inerente à justiça, o exercício lá do direito. Aí sim, você tem que saber mais aqui essa parte especial, tá? Mas aqui então o nosso curso é completo, são 4 partes, e eu fiz essa consideração bastante importante. Eu faço essa consideração para que você não perca tempo, para que você priorize. Tá? Então você tem que fazer aí a sua prioridade. Bacana? Então vão ser 4 partes, livro 1 e livro 2. Tá? Vamos lá. Explicando para vocês. Livro 1, nós vamos começar aí a parte 1. Tá? Então nesta aula nós iremos abordar, tá, o livro 1, que é a parte geral, o título 1, que são das disposições preliminares, capítulo 1, das disposições gerais. Ok, tá? Esse livro 1, nós temos 3 títulos. 3 títulos, né? Ó, o livro 1 tem 3 títulos. Primeiro título, disposições preliminares. A gente vai matar assunto a assunto até o artigo 9º, que a gente vai tratar todos esses assuntos aqui. O título 2, que é o título mais longo, inclusive que é a aula nossa mais longa, nós iremos falar dos 10 direitos fundamentais, ou seja, 10 capítulos de direitos fundamentais que o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio garantir a esse público. Tá? É a aula mais longa. Tá? Vamos lá do artigo 10 até o artigo 52. Tá? E o título 3º é da acessibilidade, que é a 3ª aula. Pronto. Essas 3 aulas são as fundamentais aí para concurso aí de nível médio. Tá? Ok. Disposições gerais. Capítulo 1. Capítulo 2, nós vamos falar da igualdade, né, e não discriminação, para garantir igualdade de tratamento em todas as situações. E, claro, não discriminação. Ok. Além da igualdade, ele vai tratar do atendimento prioritário. Tá? Do atendimento prioritário. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso nessa aula, inclusive, né? Ah, professor, todo mundo é igual, por que ele é diferente e tem atendimento prioritário? A gente vai explicar isso nessa aula também, no momento oportuno. Bacana? Então, esses aqui são os assuntos desta aula, né? Vamos lá. Artigo 1º. Sempre o artigo 1º das leis de estatuto, 90% das leis, não vamos exagerar 99%, ele vai trazer o objeto da lei, ou seja, para que a lei existe, qual que é o objetivo da lei. Então vamos lá, artigo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, esse aqui é o objetivo. Olha só, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Olha só, condições de igualdade, exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Nós veremos em diversos pontos, principalmente na aula 2, né, que é uma lei bastante inclusiva, principalmente na área da educação, na área de treinamento, na área da habilitação, da reabilitação. Nós iremos estudar todos esses direitos aí na aula. Bacana, né? Então tá aí o objetivo dessa lei. O que mais, professor? Vem comigo, né? Parágrafo único. O parágrafo único, a necessidade de a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Por quê? Porque ele traz o fundamento por que essa lei existe. Para quem estuda para concurso e está estudando a matéria de direito constitucional, lá no artigo 5º, sempre cai em concurso público para os concursos, né, que é os direitos fundamentais do artigo 5º. Lá no artigo 5º, parágrafo 1º, ele trata de uma prerrogativa muito importante. É uma prerrogativa dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Olha só, isso cai em prova de concurso, preste atenção. Ó, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cara, isso aí, essa lei, ela é decorrente a um tratado internacional na qual o Brasil, tá, aderiu a esse tratado internacional. Tá? E a partir desse momento que o Brasil adere a esse tratado internacional, ele tem que ser validado pelo Congresso Nacional. Isso cai em concurso. O parágrafo único vai contar essa história. Esse é o trabalho do parágrafo único. Parágrafo único. Esta lei
tem como base, olha só, tem como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, ou seja, os estados, os governos aderem ou não, não é obrigatório. Ratificados pelo Congresso Nacional. O que é isso? Então, o Brasil, tá certo? Ele ingressou, né? Ele aceitou o protocolo facultativo, né? Ele aderiu ao Tratado Internacional das Pessoas com Deficiências. E a partir do momento que ele aderiu, né, o governo brasileiro, o Poder Executivo, automaticamente o Congresso Nacional ele tem que ratificar o quê? Tem que confirmar ou não. Tem que confirmar ou não a adesão a esse tratado internacional. E neste caso ele foi o quê? Ele foi ratificado, foi confirmado através do decreto legislativo, preste atenção aqui, tá? Decreto legislativo 186 de 9 de julho de 2008. Olha, 9 de julho de 2008, tá? Ok. Lembrando que essa lei é aqui de 2015. Em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha que coisa legal, né? Ó, em conformidade, tá certo, do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, tá? Em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde o dia 31 de agosto de 2018 e promulgado pelo decreto, isso aqui já é um decreto executivo, o outro é um decreto legislativo, executivo do Poder Executivo. O decreto 6.949, data de início de sua vigência no plano interno no Brasil. Pronto, né? Ah, professor, criou confusão. Sim, criou confusão, com certeza. Inclusive o seguinte, tá? Inclusive o seguinte, deve ter gerado muita confusão aqui, principalmente das pessoas que não são do mundo jurídico. Vem comigo que eu vou explicar para você. Primeiro, né, vou destrinchar agora esse parágrafo único para que não haja dúvida em relação a isso. Primeiro, vamos para o dispositivo maior. Qual que é o dispositivo maior? Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, parágrafo 3º. O que diz aqui? Ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, parou, tá? Parou. Não é qualquer tratado e não é qualquer convenção internacional. Esta regra serve apenas para os tratados e convenções internacionais que vão versar sobre direitos humanos. Está aqui. Que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. No Congresso Nacional, então nós temos duas casas, né? Nós temos aqui o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Bacana, né? Ó, em cada caso, ok, né? Olha só, em 2 turnos, tá? 2 turnos e um quórum qualificado, 3/5 de votos dos respectivos membros. Olha aí, votação qualificada, 2 turnos, né? Que serão equivalentes a emendas constitucionais. Este quórum aqui de aprovação nada mais é do que o mesmo quórum da emenda constitucional. Então, olha aí, ó, que serão equivalentes, ó, que serão equivalentes, né? Então, olha só, que serão equivalentes. Então, tá aí. Ah, professor, e agora, né? Tem que explicar isso para vocês, cara. Para você ver a importância que é essa lei. A Lei 13.146. Pergunta que não quer calar, tá? A Lei 13.146 de 2015. Ela é o quê? Ela é proveniente de um tratado, né, de um tratado internacional. Para ser mais especificamente, o Tratado de Nova York, tá? O Tratado de Nova York de 2007. Esse Tratado de Nova York, ele era facultativo e o Estado brasileiro, através do Poder Executivo, aderiu a esse tratado, né? Ok. Se aderiu a esse tratado, para esse tratado ter validade no Brasil, o Congresso Nacional tem que ratificar, ele tem que confirmar. Olha aí, né? Os tratados que foram aprovados, olha só, né? Eles foram lá. Então, ele foi aprovado, né? E esse cara aqui originou o decreto legislativo
186 de 2008. Olha aí, decreto legislativo. É isso aí, professor, exatamente, é isso aí. Né? A partir do momento, né, que esse decreto legislativo 186 de 2008 ele foi aprovado, este cara aqui, tá certo? Ele tem o quê? Ele tem força de emenda constitucional. Pô, professor, que legal, né? E aí eu tenho que levar para vocês a um conhecimento mais aprofundado. Nós temos aqui no mundo jurídico, né, a pirâmide de Kelsen, né? Onde o quê? Quem está no topo da pirâmide, né? Vamos colocar um pouco maior aqui, ó. No caso aqui, ó. Esse cara aqui é a Constituição Federal. Tá? No campo de baixo, nós temos o quê? As emendas constitucionais. E agora, professor? De acordo com o artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º da própria Constituição, claro, esses tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, tá? Quando aprovados em cada casa, em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por um quórum qualificado de 3/5 dos seus membros, eles passam a ter o quê? A mesma hierarquia do que uma emenda constitucional. Então, aqui nós temos aqui, tá? Vou pôr aqui tratados, né? Aí, ó, tratados e convenções internacionais que tratam de direitos humanos, desde que passam por esse quórum. Entendi, professor. Agora eu entendi, né? Então, primeiro o Brasil aderiu ao tratado, ok. Depois o quê? Foi aprovado no Congresso Nacional, aqui. Depois, professor, depois nós temos um decreto, ok? Um decreto do governo federal, deixa eu pegar aqui o número dele, depois eu volto aqui essa slide aqui. 6.949 de 2000, 6.000, vou anotar ele aqui, olha aqui, ó. 6.400, desculpa, 6.949, ok, de 2019. E depois disso tudo, foi consagrado na Lei 13.146 de 2015. Pronto. Olha aí o caminho. Olha a força desse conteúdo. Tá? Olha a força desse conteúdo. Tá? Olha aí, um caso, né? Entrando aqui um pouquinho no direito constitucional, né? Entrando aqui um pouquinho no direito constitucional. Tá aí, tá? Isso aí. Entrando aqui um pouquinho no direito constitucional para explicar aí este parágrafo único, né? É muito bom isso, né? Muito bom para quê? Para ter uma visão ampliada sobre o assunto. Ah, então ele passa a ter status aí de quê? Status de emenda constitucional, o decreto 186, né? Tá aí, lembra de novo, artigo 5º, parágrafo 3º. Vou voltar aqui no parágrafo único para você ter um entendimento melhor agora, né? Ó, esta lei tem como base a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ok? Ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, ok? De 9 de junho, beleza? Em conformidade com o procedimento do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição Federal, 2 turnos, né? 2 turnos em cada casa e 3/5 de quórum qualificado. Em vigor no Brasil. No plano jurídico externo. Olha, no plano jurídico externo. Então, olha só, né? O que significa no plano jurídico externo? A partir do momento, tá, que o Congresso Nacional ratificou a adesão do Poder Executivo, do Presidente da República, tá, que ele confirmou, né, ele ratificou, ele confirmou a adesão. Tá? Então, o presidente da República foi lá em Nova York e eu quero aderir a esse tratado. Assinou o protocolo de intenções. Veio esse protocolo para o Brasil, lá no Congresso Nacional, 2 turnos, 3/5. Opa, manda mensagem lá, tá? Manda mensagem lá para o Tratado Internacional, lá para a ONU, né? E vai falar o seguinte, olha, o Congresso Nacional
tá? O Congresso Nacional confirmou a nossa participação. Então, por isso que é no campo jurídico externo, Brasil para com o tratado internacional. E no plano interno, promulgados pelo decreto 6.445 de 25 de agosto, né? Data de início de sua vigência no plano interno. Então, esse decreto aqui, ele o que vem confirmar também o decreto do Congresso Nacional, onde passa a valer. Só que o que aconteceu? O Poder Executivo viu a necessidade, com base nesses instrumentos aqui, a edição da Lei 13.146 de 2000, tá? E 2015 para confirmar isso. Tá? Então vamos lá nos dispositivos. Nós temos aqui o primeiro dispositivo, que é o artigo 5º, parágrafo 3º que nós explicamos. Olha aqui o decreto legislativo, né? Olha só, né? Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu, Garibaldi Alves Filho, presidente do Senado Federal, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, a lei da Constituição Federal, e nós temos do artigo 48, que são as atribuições do Senado Federal, inciso 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte, tá? Decreto Legislativo 186 de 2008, né? Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo, assinados em Nova York no dia 30 de março de 2007. O Congresso Nacional decreta. Então, o presidente da República foi até Nova York e assinou o protocolo de adesão a esta Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência. Tá? Ok. Então, lá tem vários ditames, né? Aí vem, fica aprovado nos termos do parágrafo 3º, ok, né? Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a referida convenção e seu protocolo facultativo, bem como quaisquer outros ajustes complementares que, nos termos do inciso 1º do caput do artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Senado Federal, 9 de julho de 2008. Isso aqui é o quê? É para o plano externo e no plano interno. No plano interno, nós temos um decreto. O decreto do presidente da República, decreto 6.949, né, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo assinados em Nova York no dia 30 de março de 2007. Está aí, né? Considerando que o Congresso Nacional aprovou por meio do Decreto Legislativo 136, ok, né? De acordo sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo assinado em Nova York, no dia 30 de março de 2007. Considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação referidos aos autos na Secretaria-Geral, ou seja, no dia 1º de agosto, o governo brasileiro pegou esse decreto que foi aprovado em 2 turnos e 3/5 e foi lá na ONU, pronto. Ou seja, validou a adesão ao tratado internacional. E agora, no plano interno. E para ratificar, para confirmar isso, a Lei 13.146 aí, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Poxa, professor, que legal, hein? Pronto, que legal. Então essa aqui é a origem, né? Então a gente foi um pouquinho aí para o plano do direito internacional também, né? Eu tive um grande mestre, né, nisso aí, que eu assisti aula, inclusive para o cursinho da UAB, né, aqui na Lá Concurso, né? O Valério Mazzuoli, né? Valério, cara fantástico, né? Cara espetacular aí. Para mim é o papa dos papas aí do direito internacional. Artigo 2º. Até agora vai fluir a aula. Mas eu tinha que fazer essa observação para abrir a sua cabeça, tá? Para você entender o mundo jurídico. Eu sempre falo o seguinte, cara, eu só consigo fixar conteúdo se eu compreender. Tá? Se você vai decorar, eu decoro. Mas eu corro o risco que daqui 10 minutos já esqueci tudo. Agora, quando você entende a sistemática, entende o porquê das coisas, cara, você fixa o conteúdo e fica muito mais difícil você esquecer, porque você aprendeu. Tá? O que mais, professor? Tá? Eu gosto de passar sempre o quê? Uma visão sistêmica, holística das coisas. Tá? Quando você consegue enxergar o todo, fica mais fácil explicar as partes. Artigo 2º. Qual é o trabalho do artigo 2º? Tá?
O artigo 2º vai trazer os requisitos da lei para entender e classificar alguém como pessoa com deficiência. Ah, professor, eu tenho deficiência. Ok, bacana. Vamos na lei agora. Vamos ver se é isso mesmo. Tá? Vamos lá. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Cara, isso vai cair na prova. Isso cai na prova. Isso já caiu na prova em diversas provas. Ó. Então, o seu impedimento tem que ser de longo prazo. Não é um impedimento de curto e médio prazo. Ah, professor, eu fui submetido a uma cirurgia. Ah, eu estou 6 meses. Calma, mas você vai se reabilitar, você vai voltar à sua atividade normal. Então, você não é portador de deficiência de longo prazo, né? De natureza física, olha só, pode ser de natureza física, natureza mental, intelectual ou sensorial. Puxa vida, né? Então são 4 objetos. Isso cai na prova também. Natureza física, mental, intelectual e sensorial. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, né? Professor, o que é barreira? Barreira é um obstáculo. A gente vai ver, nós veremos detalhadamente no artigo 3º em diante quais são os conceitos fundamentais. Então, barreira vai ser o quê? É um obstáculo. Pode obstruir sua participação plena. Olha, ó, essa limitação com uma ou mais barreiras vai obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então, nós temos aí, né, o conceito. Vamos ler de novo? Consideram-se, olha o conceito, isso cai em prova. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? É claro que esse texto aqui, né, ele tem o quê? Toda essa lei aqui, já vimos que tem referência ao quê? Lá, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, lá de Nova York, no dia 30 de março de 2007. Tá? Então não é coisa de uma pessoa só, né? E aí, professor, como saber que uma pessoa está com deficiência, né? Isso é importante, como saber? A legislação também ela foi o quê? Ela foi bastante feliz nesse sentido, né? A legislação trouxe o quê? Um mecanismo para avaliar se a pessoa tem ou não tem essa deficiência. E claro que o examinador pode querer cobrar isso de vocês. A avaliação da deficiência, quando necessária, né? Olha, ó, avaliação da deficiência. Olha, avaliação. Ah, professor, todo mundo tem que ser submetido a isso? Não! Isso já caiu em prova. Não todo mundo vai ser submetido a essa avaliação. Quando vai ser? Quando necessária. Quando necessária. Olha aí, ó. Quando necessária. Ó, quando necessária. Tá? Será, e ela será o quê? Biopsicossocial. Biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, tá? E interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas, né? Vários profissionais, e considerar o quê? 4 critérios, né? Os impedimentos nas funções e as suas estruturas do corpo, os fatores social, ambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Participação que já vai direto para o caput aqui, né? A sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições das demais pessoas. Então, isso aqui é o critério para avaliar se a pessoa tem ou não tem essa deficiência, tá? Que ela pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, tá? Já caiu muita questão, né? O Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência, ok, né? Vamos lá, artigo 3º, tá? O artigo 3º é o artigo mais longo dessa aula. O que trata o artigo 3º? O artigo 3º ele vai trazer de conceitos, né? Ele vai trazer diversos conceitos, né? E isso pode cair na prova, né? Por exemplo, o primeiro conceito, nós temos aí, para salvo engano, 28 conceitos, né? Vamos lá, acessibilidade, tá? Professor, como é que pode cair na prova? Muito simples, né?
ele pode pegar, colocar no comando da questão, isso aqui, ó, dá possibilidade até mobilidade reduzida, tá? Coloca lá no comando da questão e pergunta, isso trata de quê? A, acessibilidade. B, desenho industrial, certo? Acompanhante e assim por diante. Não, ele trata de acessibilidade. Então, por isso que você tem que saber. O nome já diz, ó, acessibilidade, né? Possibilidade e condição de alcance para utilização. Olha aí, ó. Alcance para utilização. Você ter acesso para o quê? Utilizar alguma coisa, né? Você tem que ter acessibilidade. Com segurança e autonomia. De espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologia, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado ou de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, isso aqui é o conceito de acessibilidade. Tem vários aqui conceitos, né? Cara, esses conceitos aqui, dica pedagógica do professor Lack. Eu vou ler com vocês, né? Eu vou ler, vou trazer, vou dar uma explicação, alguma coisa caso necessite, né? Mas você tem que fazer o seu dever de casa. Qual que é o seu dever de casa? O seu dever de casa é muito simples, tá? Seu dever de casa é você fazer o seguinte, tá? Seu dever de casa é, depois da aula, você dar uma paradinha e fazer uma leitura do artigo 3º de cabo a rabo, de ponta a ponta. Tá? Uma leitura concentrada, tá? Uma concentrada. Cara, faz isso, segue nossas orientações que você vai ser feliz, você vai ser, para ficar muito competitivo se Deus quiser. Desenho universal, olha aí, né? Universal significa dizer que todos poderão utilizar, tá? Ok? Não. Universal. Concepção de produtos, olha, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lack falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, este curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lack.